lançar 150% das vagas em disputa. Houve uma alteração em 2021 que diz o quê? Que você pode lançar apenas um candidato a mais do número das vagas em disputa. Então, são 11 vagas em disputa, você lança 12 candidatos, apenas 12. Nada mais do que isso. Seja uma federação, que tem mais de um partido, ou seja o partido isolado. Lançam apenas 12. E aí, nesse critério, você tem que ser muito caprichoso, né, ao escolher os seus candidatos. Por quê? Se você diminui a quantidade de pessoas captando votos, você vai ter que, cada um desses candidatos tem que ter um potencial de voto muito maior para atingir aquele coeficiente, que só tende a aumentar no nosso município de Botucatu, porque aumentou o número do eleitorado e aí os votos válidos são maiores. Então, hoje eu estou estimando algo em torno de 7.500 votos válidos. Então, 7.500 é a meta que o partido tem que ter para conseguir ao menos uma cadeira. É lógico que tem todo um regramento aí por trás disso, mas, no mínimo, 7.500 votos tem que ser a meta. Então, tem que colocar pessoas ali que têm um potencial muito grande de voto. Eu até ia falar... Você pode falar, Fernando? Eu até ia falar, vamos fazer alguns jogos de números aqui, né? Nós temos em Botucatu hoje quantos eleitores? 115 mil eleitores. Aproximadamente 115 mil. A gente vai bater mais do que esses 115 mil até maio, né? Até mais ou menos ali inicinho de maio, que é o prazo final para se alistar eleitor. Botucatu está crescendo a cada mês em número de eleitorado. Aqui é a cidade onde as pessoas têm emprego, têm saúde, né? Buscam educação, lazer. As cidades periféricas nossas, eu estou dizendo até Itatinga e Pardinho, que são municípios que a gente cuida, as pessoas vão para lá só para dormir. E aí entrou um outro fator determinante para as pessoas virem para cá, habitação. Então elas iam dormir lá nesses municípios, e aí com o número grande, né, de habitações nesses últimos anos, sejam particulares ou seja por incentivos fiscais do governo, né, as pessoas conseguem as casas e a última coisa que ela faz, ela vai no cartório eleitoral e transfere o título dela, né? Eu falo, isso do jeito que está aí, não vai apagar a luz desses municípios aí, né? Está num decréscimo, e aí Botucatu está crescendo. Você e aí acredita, aumenta o coeficiente. Você acredita que esse aumento veio também daquela questão da vacinação de 2021, que só eram vacinados aqueles que eram eleitores de Botucatu? Você acredita que teve esse aumento da cidade? Daquelas pessoas, por exemplo, que dormitório, né? Dorme lá em Itatinga, mas trabalha aqui em Botucatu. Aí resolveu... De vez ir para cá, né? Nos dias que antecederam, houve uma estratégia da Justiça Eleitoral e Prefeitura, Faculdade de Medicina e todos os demais players, né, que estavam aí na jogada para definir a vacinação. E o juiz ele baixou uma portaria para que a gente seguisse à risca, né, a lei em cima daquelas questões de transferências fraudulentas, né? Então, houve um bloqueio, né? Do dia para o outro, as transferências eram eletrônicas, né? Apareceram 2.000 títulos, de um dia para o outro, quando anunciou que ia ter a vacinação em massa e que essa vacinação ia ter como critério base se a pessoa era eleitora ou não de Botucatu. Lógico que se ela podia comprovar depois por outras formas, né? Mas esse era o fator determinante. Se era eleitor, tinha vacina. No dia seguinte, 2.000 novos eleitores. Mas a grande maioria deles foi indeferido. Tá? Então, foi indeferido. Houve uma barreira, a gente colocou um filtro ali, então a gente conseguiu segurar bem essa situação. Lógico que depois, com calma, né, a gente foi analisando tudo, e se era caso ou não, se a pessoa morava efetivamente aqui, a gente deferia a transferência dela. Aí a questão do coeficiente. Então, só para eles entenderem, o coeficiente, você está fazendo uma conta de que 115 mil, apenas 70% acaba indo votar. Exatamente. É lógico que numa eleição municipal, o vereador ele é seu vizinho, né, seu amigo, você é seu parente. Então, o vereador ele consegue, e o prefeito consegue, porque é muito mais próximo do eleitor do que um
governador, um deputado, né, que é muito mais distante. Então, as pessoas buscam mais. Pode ser que esse número se altere um pouco, eu tenho um número de votos válidos um pouco maior e aumento o coeficiente. Por quê? Eu pego 115 mil, tiro 30%. De onde eu tiro esses 30%? 5% é branco, 5% é nulo. A pessoa vai até lá e vota branco ou nulo. E os outros 20% é ausência mesmo, a pessoa não vai votar. Botucatu, a gente deu uma lapidada no cadastro eleitoral quando da biometria. Então, foram 5 anos trabalhando assim arduamente para definir quem efetivamente estava aqui. Então, esse é um ponto. Então, o nosso cadastro é bem fidedigno, é bem real. E aí, em cima disso, fazendo essas contas, pouco mais de 70 mil eleitores, como que eu defino o coeficiente? Eu divido pelo número de cadeiras em disputa. Então, lá, 70 e poucos mil, 80 mil, né, dividido por 11, vai dar aproximadamente ali 7.500 votos. Então, essa é a meta que o partido ou a federação tem que ter para disputar, né? Tem que colocar os 12 em campo, que são os 12 candidatos a vereador, para assim ter maiores chances de conseguir o pleito, né? De conseguir a cadeira. Muito bem, são 8h41. Vamos fazer o seguinte, vamos sair para um rápido intervalo e a gente já volta com a segunda parte do Conexão Alfa, aqui pela TV Alfa de Botucatu. Quando um paciente chega à ACD, tudo pode mudar. E a mudança vem através do movimento. É ele que abre portas para muitas possibilidades. O movimento traz a oportunidade para quem se prepara para mudar o futuro. Abre portas para quem está buscando mudar o mundo. Resgata a esperança de quem quer mudar o presente e viver novas experiências. E tudo isso porque a sua doação abre um futuro de oportunidades. Doe para movimentar, educar, incluir, transformar. Viu só? O futuro só depende de você. Doe pelo Pix, doeteleton@acd.org.br ou acesse teleton.org.br. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Vem aí o 30º Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu, a maior premiação esportiva da cidade. Os destaques do esporte serão homenageados nessa promoção que é realizada há 3 décadas por Nivaldo Ceará Eventos Esportivos. Os melhores no atletismo, futebol, futsal, artes marciais, ginástica, handebol, voleibol, basquete, esporte pensante, natação e muito mais. Além de personalidades que incentivaram a prática esportiva em Botucatu na temporada 2023. 30º Prêmio Os Melhores do Ano no Esporte em Botucatu, em novembro, no Teatro Municipal. Realização Nivaldo Ceará Eventos Esportivos.
Muito bem, voltamos com o Conexão Alfa aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Um forte abraço para vocês que nos acompanham aí pelo canal 8 da NET Claro Botucatu e também aí através das redes sociais como Facebook, YouTube, twitch.tv e também pelo Instagram. Também agradecemos aí as pessoas que estão aqui presentes, que vieram aqui prestigiar o nosso bate-papo aqui ao vivo, aqui no Complexo Alfa, aqui na Marechal Deodoro. Um forte abraço, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Voltando aqui, então, né, a gente está o nosso convidado hoje é o Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Botucatu, e a gente está falando muito de datas, né, Igor? E a gente tem uma outra data, que é de 20 de julho a 5 de agosto. Aí a questão da convenção também, né? E faz parte da convenção da federação ou são as convenções locais? Como que funciona isso? Ou tem outro nome, Igor? Na verdade, esse prazo é um prazo que é dado como se fosse uma eleição dentro da eleição. Então, os partidos políticos, eles de agora já definem quem são os players, né? Quem são os jogadores, quem são os candidatos, possíveis candidatos para as eleições de 2024. Então, tem todo um desenho que ele já vai colocando ali. Via de regra, coloca alguns a mais, porque pode acontecer alguma coisa ali no meio do caminho. E aí, chegando nesse prazo, 20 de julho a 5 de agosto, os partidos políticos, ou a federação, que aí é o bloco de partidos que estão ali, vão determinar uma data que eles vão se convencionar, eles vão chegar ali e montar a sua convenção. E ali é o momento que eles definem se vão coligar para prefeito. Então, ali ele vai dizer se vai coligar e quais são os partidos que serão coligados, e vai dizer se aquele partido vai lançar o candidato a prefeito, se vai lançar a vice, ou se só vai apoiar os demais. É nessa situação também, é nesse período, que eles definem quem serão os 12 vereadores da federação ou do partido que vão sair candidatos. E aí, logo na sequência, né, nós temos o registro efetivo desses candidatos na Justiça Eleitoral. Então, eles vão, fazem a convenção, da convenção eles estipulam o nome. Se tivermos mais candidato do que vaga, eles têm que votar. Quem que vota? Os filiados da federação ou os filiados do partido, e aí eles escolhem quem serão os candidatos deles, né? E aí, escolhendo, aí esses nomes vão ser levados para a Justiça Eleitoral para poder efetivamente, né, concorrer ao pleito. Uhum. Outra questão também é a questão das vagas na Câmara Municipal, né? Existe também um regramento, esse regramento parece que não mudou muito, mas tem aí um número de 12 candidatos que podem concorrer por partido ou por coligação? Ou por federação. Federação. Isso. Tem uma pergunta muito interessante do Tirso, que ele fez aqui. São 12 vagas, né, para poder você lançar. Então, são 11 cadeiras em disputa, cada partido ou federação podem lançar 12 em disputa. Contudo, a nossa legislação, com o intuito de permitir a participação de ambos os sexos, eles colocaram o quê? A obrigatoriedade de ter, no mínimo, 30% de um sexo, e aí vai ser 70% de outro. No mínimo, tem que ter isso. Então, se a gente está pensando aí num cenário de 12, né? Então você tem que desenhar 8 e 4, obrigatoriamente. Do contrário, você feriria esse regramento. Então, a ideia é que você tenha essa possibilidade, né, de colocar, no mínimo, ambos os sexos em disputa. Uhum. Talvez, nesse momento aqui, a gente acabou entrando num campo onde acho que várias dúvidas acabam acontecendo. Eu queria abrir aqui para o pessoal que está aqui com a gente, para, se tiver alguma dúvida com relação a isso daí. Tirso? Boa noite a todos aí. Boa noite. A minha dúvida em relação, inclusive, ao número de candidatos de sexo, aí é sexo masculino e feminino. Não Isso. tem que se preocupar com LGBT mais alguma coisa.
A legislação eleitoral, ela define gênero, né? Masculino e feminino. Não entrou nessa seara, né? Se a pessoa fez a opção e fez a alteração, porque existe essa possibilidade, vai ser com o sexo que ele se identifica, né? Com aí a orientação que ele está naquele momento. Para ficar bem claro assim um número, vamos supor, se tiver 3 masculinos, vai ter que ter 4 femininos. Não. Nós estamos falando aqui em 12, né? Em 12, então, mas vamos supor que só tenha 3 homens, mas tem que ter 4 mulheres, é isso? Tem que ser no mínimo, se você tem essa prova, você tem que sempre manter a proporção de 70-30, sempre. Se você tem 2 candidatos, 2 candidatos, seu partido vai lançar só 2 candidatos a vereador. 2. Obrigatoriamente tem que ser um homem e uma mulher, que aí você está no 50-50 e você consegue fazer o regramento. Então, eu posso ter 4 homens e 2 mulheres? Se você, deixa eu fazer as contas, que se você tem 60, não. Aí não dá. Porque dá quanto ali? 50%, né? Não, 4 e 2. 4 né? e 2, Seria 6 no total, Isso. daria 1,20, mas não vai dar o mínimo necessário. Né? Dá 80-20. Nesse caso, não está cumprindo. Então, aí você tem que ter 3 e 3. Quer dizer que é possível, então, trabalhando com o número de homens e mulheres, não obrigatoriamente ter 4 mulheres sendo lançada como candidata, né? Pode ser menos. Pode ser menos desde que você lance menos homens. Né? Agora entendi a sua questão. Se obrigatoriamente, para você lançar um quantitativo de homens, você tem que ter o correspondente de mulheres. Se você não tem, então você diminui o número de homens e aí você encaixa, né, faz o quantitativo de mulheres. Uma outra dúvida, tem um período que a pessoa pode começar a fazer sua propaganda política, né? Tem sim. Que é esse 6 de abril, é isso? Não. Na verdade, Tirso, você pode se lançar pré-candidato. Pré-candidato você pode se lançar desde hoje. Acabou a última eleição 2020, no dia 1º de janeiro, lá, passou a eleição, você já pode se lançar pré-candidato. Né? E aí existem situações que você pode fazer. Você pode dar entrevistas, né? Você pode falar do que você já fez, do que você está fazendo, do que você pretende fazer. Contudo, você só não pode pedir voto. Entendi. Você não pode falar assim, eu vou sair candidato em 2024, o meu número é tal, vote em mim. Então, você não pode fazer isso, você não pode ter pedido explícito de voto. Mas eu posso fazer uma propaganda, eu sou pré-candidato e distribuir? Então, a questão de custos, né, aí envolve a questão de custos, tudo. Mas você pode falar, né, inclusive por meio de comunicação, que é pré-candidato. Fazer a divulgação, trabalhar o seu nome, sua imagem. Então, é possível isso. Tem as restrições. Nas redes sociais é permitido, né, você falar. Né, você coloca sempre a frase pré-candidato. Então, aí você já vai trabalhando já a sua imagem, seu nome e assim por diante. Só reforçando com relação à candidatura feminina, eu sou entusiasta disso, né, fiz uma palestra na Câmara Municipal ainda esse ano, a convite, né, daquela casa. Nós temos um pouquinho menos de um ano. Há tempo suficiente, né, e eu acredito que tenham excelentes mulheres, né, que querem sair candidato. Então, a gente tem que conseguir, na minha concepção, no mínimo 50-50, né? Ter um equilíbrio. Eu acho que a política ela vai ser melhor gerida se a gente tiver mais representantes femininas. Historicamente, no Brasil, isso é reflexo no mundo, nós estamos abaixo de 20% de representatividade feminina. Né? Alguns cargos chegam a 5%. Eu digo de eleitas, né? Então, a gente tem que ter essa junção e esse trabalho em cima das mulheres. E aí compete aos partidos, né, fazerem a lição de casa e trabalharem esses nomes. Mas legal. Parabéns, Tirso, pela pergunta. Muito obrigado. Viu? Seguindo essa linha de raciocínio do Tirso, ele falou ali, de repente, de alguns valores. Vamos supor 6 candidatos de um partido em específico. Vamos dizer que ele não teve a federação, ele está lançando somente em cima de um partido.
Se ele lança 6, ele vai ter que ter mais votos para compor essa possível vitória na eleição. E isso é mais ou menos o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores, com a candidata Anora. Professora Noia. A Noia, né? Professora Noia. Exatamente. Nora. Exatamente. Nora. A política é muito similar, né? Eu digo assim, o desenho da eleição, a uma partida de futebol. Se você tem 12 jogadores para você escalar e você entra com 6, as chances de êxito diminuem bastante, né? Quem está ali vai ter que correr muito mais atrás da bola do que ou se você entrar com o time completo. Então, qual que é a proposta, né? Que você entre com força total, né? Com a quantitativo completo dos seus candidatos, para que aquela meta que você tem que alcançar, a gente está falando aqui em pouco mais de 7 mil votos, seja mais tangível, seja mais palpável, que as pessoas consigam atingir. Se você diminui o número de candidatos, cada um tem que conseguir muito mais votos. Né? Quem está falando aqui foi minha professora, inclusive, né? 1.600, 1.700 votos, né? Não lembro ao certo, mas foi um número muito expressivo. 3 mil votos, né? Um número assim impressionante. Olha, não sabia disso. Para ela ganhar, em tese, ela teria que ter em torno de uns 7.500 votos, se ela sair sozinha. Sozinha. É muito difícil, né? Você conseguir disso. Eu não estava lembrando desse valor. É um número altamente expressivo, né? Sim. Voltando então no assunto aí de candidato, de pré-candidato, ele vai ter que fazer a documentação dele junto ao cartório eleitoral depois dessa prévia. Na minha concepção, não, Renato. Eu acredito que a documentação dos candidatos elas tem que ser já desenhada agora. Por quê? Porque não adianta nada você chegar na prévia, escolhe o candidato e aí descobre que ele é ficha suja. Então, o que eu penso, né? No filiar já agora, né? Você tira uma certidão de quitação. Será que a pessoa votou nas eleições? Uma coisinha simples, né? Então, vamos regularizar se tem multa, não tem multa. Eventualmente, ela está respondendo algum processo, né? Para não ter surpresas. Eu já vi muito presidente de partido tendo surpresa depois das prévias, depois da convenção, e aí não há mais o que se fazer, né? Como que você vai ali, né, achar outra pessoa para colocar no lugar? Então, pode tirar essas certidões, né? Veja se a pessoa está respondendo alguma coisa, porque é pouco provável que alguém venha cometer um crime, no caso aí, que vai virar um inquérito, que vai ser denunciado pelo Ministério Público, que vai tramitar, que o juiz vai sentenciar, vai para 2º grau em recurso, que vai ser julgado por um colegiado, né, que precisa para ficar inelegível. No intervalo aí de 8 meses, que nós estamos falando, 10 meses, né, daqui até a eleição. Então, sim, tira já as certidões. Voltando a exemplos, nós temos um caso, né, de uma pessoa que está se destacando e se colocando como pré-candidato na cidade de Itatinga, que é o ex-deputado Fernando Cury, e ele está respondendo um processo. Aquele famoso processo da Isa Pena, de importunação sexual. Isso seria um tipo de processo que impediria ele sair candidato? Na verdade, eu penso que o partido vai ter um alerta, lógico, né? Ele vai acompanhar de perto aquela situação. Penso eu que não vai ter um julgamento em 2º grau, né? Até as eleições, né? Nós que trabalhamos com direito sabemos que demora um processo a tramitar, mas o partido já levantou um alerta. Então, ele vai avaliar o risco, se compensa, né? Ele vai tomar essa decisão em conjunto com os demais filiados ao partido e dizer, vale a pena, né? Esse processo não vai, né, ser julgado até lá, então existe todo um trâmite. Então, eles vão fazer toda essa análise e tem o desgaste político disso, né? Com certeza, qualquer coisa que tenha contra você, seus adversários vão apresentar, né? Vão falar, vão divulgar, né? Então, tudo isso tem que ser pesado. Agora, com relação a impedimento, eu acho que pouco provável que se enquadre na legislação eleitoral.
não precisa ter o trânsito em julgado, né, hoje, mas tem que ter um julgamento por um órgão colegiado, né, e para chegar lá demora um pouquinho. Pergunta aqui, Fernando, para ele falar sobre a candidatura coletiva. Como funciona e como está em relação à legislação e à legalidade. E também pergunta aqui sobre o financiamento coletivo para campanhas, dizendo a famosa, famigerada vaquinha online. São duas perguntas, né, duas situações. Então, vamos por partes, né, separando. Candidatura coletiva. Não é nova essa situação. Primeiro, dizer que não existe hoje legislação em vigor que regulamente isso. Obrigatoriamente, uma pessoa só vai registrar a candidatura. O que eles fazem, né? Eles dizem o quê? Que um grupo de pessoas, vamos supor aí, grupo de mulheres, por exemplo, ou grupo de homens, ou um grupo de pessoas com ideais em comum, vão fazer, caso eleito, a legislatura. Então, um projeto de lei, aí eles reúnem e decidem em conjunto. Só que quem vota lá é uma pessoa só. Quem recebe o salário de vereador é uma pessoa só, né? Quem tem todas as atribuições é uma pessoa só. Frente à Justiça Eleitoral, eu vou pegar documento de uma pessoa só. Eu vi um julgado, um caso isolado pelo TSE, que autorizou levar do lado do nome do candidato na urna o nome do coletivo, mas se restringiu a isso. A foto não permitiu tirar foto de todo mundo e colocar na urna. É a foto de uma pessoa só. Então, juridicamente falando, hoje ainda não existe. Tem um projeto de emenda constitucional que está tramitando, mas demora, né, para isso, e se for o caso, né, virar lei, mas por hora não temos essa situação. Eu lembro de situações, eu vou falar aqui como que era usado esse coletivo antigamente. Eu estava lá em Jacupiranga, iniciando a minha carreira na Justiça Eleitoral. Um candidato ele foi declarado ficha suja. E o que ele fez? Colocou a mulher no lugar. E na hora que a mulher ganhou, quem efetivamente fazia, né, os trâmites na prefeitura era ele. É como se fosse um mandato coletivo, só que por mal aí, né? Então ele não podia sair candidato, colocou uma pessoa no lugar dele, a pessoa ganhou, e aí quem ia lá, e já vi situação inversa também, o marido ganha e quem manda é a esposa. Vai lá na prefeitura e manda e desmanda lá. Então é uma espécie, né, de mandato coletivo, se você for parar para pensar. Mas a proposta, a ideia como colocada é incrível. Eu acho uma ideia muito interessante, né? Eu não sei como que faz para gerir. Até eu estava falando de financeiro. Tá, todo mundo vai trabalhar, mas vai dividir o salário do vereador? E para votar, né? E se a pessoa ficar doente, outro pode assumir? Não vai, porque aí vai chamar um suplente. Não é o coletivo, né? Então é complicado. Ainda tem muito a se desenhar nesse cenário, né? Mas por hora, legalmente falando, não existe. Não existe. É um acordo entre eles, que eles firmaram. Com relação à vaquinha, é permitido. É permitido você fazer vaquinha para você alavancar a sua campanha. É muito comum a vaquinha, a pessoa é uma pessoa humilde, né? Sei lá, precisa de uma prótese, e aí levanta uma vaquinha para comprar uma perna lá para ela, por exemplo. Ou bateu o carro, né? Trabalhava com o carro, fazem uma vaquinha. E aí os políticos viram essa ideia e falaram, vou querer também essa situação. E aí eles puxaram para eles e eles arrecadam dinheiro. Lógico que tem todo o regramento para você receber aquele dinheiro. Não pode ser de pessoa jurídica, não pode ser de órgãos públicos, né? Jamais poderia, de ONGs e coisa do tipo, né? Tem toda aquela de questões estrangeiras, então tem todas as restrições normais. Tem que identificar quem doou, o CPF de quem doou, tem que estar lá mostrando todos os dados, quem doou, para quem doou, tem a quantidade que a pessoa pode doar, né? As restrições, mas é permitido sim. Então, a vaquinha vai valer para 2024. Vai ter que prestar conta, claro, depois para o tribunal. Conta sempre tem que prestar, né? Todo dinheiro que entra em campanha tem que prestar conta. Essa vaquinha, né, sendo online, ela...
da questão da candidatura coletiva, ela não tem nada a ver com aquela questão da assessoria de, por exemplo, de vereadores. Se não me engano, Bauru, acho que tem, né? Você tem o cargo do vereador e você tem um assessor. Não tem nada a ver com isso daí, né? Não, nada a ver. Na verdade, o assessor ou é comissionado ou é concursado, né, que auxilia o vereador a desenvolver ali a vereança dele, né? A candidatura coletiva é um acordo. Então, se reúne aqui Tirso e pessoas que tenham ideais como ele, o pessoal que tem ideal, e fala, ó, vamos fazer junto essa campanha, né? E se eventualmente eu ganhar, na hora que chegar os projetos de leis, a gente senta e conversa, né? Para ver como que a gente vai votar. Vou buscar propostas com vocês. Mas é como se fosse um acordo entre eles, né? A Justiça Eleitoral, a Câmara de Vereadores, se for o caso, não vale para lá, né? Não tem como. O CPF, quem vai estar lá, é de uma pessoa só, né? Entendi. Alguém mais da plateia gostaria de falar alguma coisa? Por favor. Everaldo? Vamos acompanhar aqui a pergunta do Everaldo. Boa noite, Fernando, Igor, Renato. Primeiro, parabenizar, né, pelo programa, excelente programa, né, estreia hoje, Igor, né, pelo trabalho no frente ao cartório eleitoral de Botucatu, né, parabéns aí. É uma correção, na verdade, tá, Igor? Que bom que a gente tem internet hoje em dia, né? Você estava certo, só corrigindo. A professora Nora, teve 1.793 votos. Então, não foram 3.000, não. Eu me enganei aqui, tá? Então, estou corrigindo aí a informação que eu passei aí. Mas ficou nisso que você falou aí. Realmente tem muito voto, né? Só não foi eleita por causa do coeficiente. Se eu não me engano, foi a terceira ou quarta mais votada entre os 11 vereadores, né? Tá bom? Obrigado. Valeu, obrigado. Pelo que eu lembre, historicamente, e nunca ninguém vai atingir essa meta, porque o eleitorado a gente tem que fazer em porcentagem, né? A época o eleitorado era bem menor, foi a Fátima Longo, e ela teve 3.000 e poucos votos, né? Quando ela assumiu o cargo de vereadora. Uma das poucas mulheres que assumiram o cargo de vereadora na história de mais de 160 anos de Botucatu, né? Então, precisamos de mais pessoas aí, mais mulheres, nos representando aí na Câmara de Vereadores. Mas ela foi, 3.000. Quando eu tinha 80.000 eleitores, né? Hoje, com 115, tem que fazer em porcentagem, né? Para ver quanto que seria hoje. Então, acho que para alcançar esse número, hoje, muitas vezes, e esse é até um questionamento, Fernando e Renato, quando eu tenho menos vereadores disputando as vagas, é natural que a quantidade de vagas que cada um vai receber aumente. É igual quando eu tenho disputa para prefeito. São 4 só, né? Geralmente 4, 5, no máximo 5. Então, tem uns lá com 20.000 votos, outros com 15, outros com 10. Então, aumenta. Vai acontecer isso para vereador, porque se eu diminuo a quantidade de candidatos, eu aumento o número de votos que cada um deles recebe. Então, tem esse fator que tem que ser trabalhado também. Pode ser que a gente tenha aí, né, uns números bem exorbitantes. Igor, será que vai acontecer nessas eleições diminuir um pouco daqueles candidatos que eu até categorizo eles como os tiriricas da vida, né? São aqueles captadores de voto, de repente é o cara que entra no grupo para fortalecer, aquele cara que tem 500 votos, 600 votos, que não tem ali um número exato para poder realmente entrar. Vai diminuir isso muito, acho que os próprios partidos vão colocar pessoas mais ditas, coesas, para participarem desse processo, então vai diminuir um pouco isso. E você imagina qual que vai ser, mais ou menos, quantitativo hoje para uma pessoa, o ideal para ela, falar, não, eu preciso ter 1.500, 2.000, 3.000 votos. Essa vai ser a campanha para 2024? Mais ou menos para esse número? É uma excelente pergunta, Fernando. Eu acredito, e o desenho está sendo feito em cima disso, dos 12 que o partido ou a federação vai ter que lançar, eles têm que, claro que cada qual ali, buscar o máximo possível de votos. Eu acho que eles
no desenho, né, e aí a pessoa aceita ir para aquele partido, quando está mais ou menos todos em pé de igualdade, né? Vai falar assim, estou aqui com pessoas com um histórico de voto de 1.500 votos, vamos supor. Então, todos são mais ou menos equilibrados. De certo que nem todos vão entrar, né? Vai ser 1, 2, no máximo 3 vagas ali estourando, né? Que cada partido acaba levando. Mas eu acredito que o número vai ser um pouco maior do que foi essa eleição. Essa eleição aqui, o último que entrou, salvo engano, foi a Cláudia, né? 1.400, tem que pegar no Google lá, 1.300 votos. Mas eu acredito que vai ser um pouco maior, porque nós teremos menos candidatos e aqueles que entrarem vão receber mais votos, né? Mas algo aí em torno de 1.700, 1.800, né? Para 2.000 votos. Agora, a dúvida minha é a seguinte, até vou honrar a presença do Everaldo aqui para fazer uma pergunta. Vamos supor que eles entrem somente com o Partido dos Trabalhadores em Botucatu. Como que é melhor entrar pela federação ou é melhor entrar pelo partido sozinho, numa situação como essa? O quantitativo de votos individual por candidato, qual que é a conta que fecha melhor? A primeira questão é a seguinte, independente se é federação ou partido isolado, são 12. Né? 12. Eu penso sempre, ninguém vive isolado, né? É muito melhor que você tenha pessoas caminhando junto com você. Eu, enxergando ali, né, o desenho do PT, PCdoB e PV, eles estão caminhando juntos já, né? Então, eles estão indo nesse cenário. Se você tem um diálogo entre os partidos, é muito bom que caminhem juntos. Mas são 12 vagas e como vai ser distribuído isso? Vou pegar os 4 melhores, né, de cada partido? É uma proposta. Mas pode ser que um fique com 6, outro com 4 e outro com 2? Pode também. Tudo depende do que eles acordarem, né? Mas da onde vai surgir, acredito que vão lançar, né, um candidato a prefeito e o vice? Pode ser de qualquer um dos partidos, né? Então, se existir união de forças, é melhor que caminhem juntos. Agora, se eventualmente tivesse um conflito, era melhor que um ficasse adormecido e o outro caminhasse sozinho do que um remando contra, né? Então, tudo depende do cenário real e concreto que está se desenhando. Mas eu acredito que eles vão caminhar pela proposta juntos. Tendo essa possibilidade, vão caminhar juntos, né? Aí as chances são muito maiores. Por quê? Porque ao invés de um partido só pedindo voto, seriam 3 pedindo, né? Então, a pulverização da informação seria muito maior, né? Se a federação consegue ser aplicada no município, ela é muito válida. Só que o inverso também pode ser verdadeiro, né? Tem uma briga ali dentro, né? Cada um lança seus blocos de 12 e o juiz acaba que indefere os 2, né? Aí sei lá como que vai ser depois. Alguma pergunta a mais da plateia? Não? Alguma pergunta nas redes sociais, Júlia? Aqui do WhatsApp tem a pergunta da Solange Farias. Se há uma coligação, no caso, aí um exemplo, PT, o PV, né, PCdoB, cada um desses partidos pode lançar um candidato a prefeito separadamente? É uma boa pergunta, né? Muitas vezes a pessoa pensa que pode, mas não vai poder. A federação ela tem que trabalhar com uma vida única, né? É um CNPJ único que vai lá para a Justiça Eleitoral, né? É um registro único. Então, ele vai poder... Os 3 vão ter que chegar num consenso se... Tem 2 possibilidades. Coligar com outro partido ou outros partidos, a federação com outros, e aí
lançarem um candidato a prefeito e candidato a vice, não necessariamente precisa ser da federação, ou a federação sozinha e esses blocos, né, esses blocos que existem, eles têm que lançar um candidato a prefeito e um candidato a vice, né, dentro da própria federação. Ou eles podem só lançar candidato a vereador. Não precisam necessariamente lançar um candidato a prefeito, se concorrer na eleição como vereador e não apoiar ninguém. Pode também, né? Só que agora, pegando um exemplo, né, das 3 federações que existem no país, eu vou pegar o PSOL e o Rede, que as chances poderiam até ser maiores. O PSOL quer lançar um candidato a prefeito e a vice. O Rede quer lançar outro. Se acontecer isso, judicializou a coisa. Por quê? Porque eles não poderiam, eles têm que tomar uma decisão em conjunto. Tem que ser o mesmo. Se acontecer isso, vai para o juiz vai ter que decidir, vai ter que ser salomônico lá, né? Vai ter que aplicar, e aí é bem provável que vai indeferir os dois, né? Porque não tem um para um lado e o outro para o outro, né? Então vai acabar indeferindo, eles acabam não concorrendo para nada, né? Então não existe essa possibilidade. Estou falando aqui, mas no momento oportuno, quem julga que vai ter que decidir. E esse momento oportuno, a judicialização, é depois da prévia? É depois porque você, para existir no mundo real, tem que ter o registro de candidatura. Então, eles teriam que protocolar o registro, olha que loucura, um partido indo para um lado de cá e um partido indo para o lado de lá, e aí vai chegar para a Justiça Eleitoral. Imagina chegar para a Justiça, porque eu não tenho como colocar na urna as 2 coisas, né? Tem que, ou é uma, ou é a outra, ou é nenhuma, né? Então, corre o seu risco de ser nenhuma. Então, indo nesse sentido, o juiz vai ter que tomar uma decisão. Não se faz ali. campanha, porque não vai ter a candidatura registrada. Não faz campanha, acaba não fazendo campanha. E aí vai para ou indeferimento, ou defere um lado, ou defere o outro, né? Muito bem, são 9h17. Alguma questão a mais? Acho que só isso. Só agradecer aqui, já que você está indo para a linha do encerramento. Agradecer o Igor mais uma vez, que sempre prontamente nos atende. Sempre foi assim, Igor. Gostaria de mais Igors no judiciário. Você sabe disso, já falei isso uma vez para você e vou repetir aqui no ar para todos ouvirem isso. É muito prazeroso trabalhar com você. Eu que trabalho aí na área do direito, é prazeroso pela sua atenção, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento, principalmente. Muito obrigado, e muito obrigado, mais uma vez, por ter aceito o convite para fazer essa abertura desse programa, que tenho certeza que vai ser um sucesso. Fernando, muito obrigado também. Que agradeço, Igor, pela tua participação. Acho que sempre que você está aqui conosco, acho que explana muito bem a situação. Acho que ninguém aqui na cidade de Botucatu tem a expertise de falar com propriedade a respeito desse assunto. Acho que é muito importante a tua participação nisso tudo. Também quero deixar meus parabéns pela tua trajetória dentro da Justiça Eleitoral. Acho que faz todo o sentido e faz toda... Acho que não há um dos candidatos ou envolvidos com a política que não se dá bem com você mesmo, né? Acho que é um elo, um vínculo que você acabou criando com todo mundo, seja de direita, seja de esquerda, todo mundo respeita realmente muito o teu trabalho e para a gente é um prazer tê-lo aqui conosco novamente, viu? Muitíssimo obrigado, Fernando, Renato, a todos aqui representados, né? Eu fico muito feliz em ver aqui um denominador comum. Eu disse isso quando eu recebi o título de cidadão lá, e eu vejo aqui, de novo, tem direita e esquerda, se assim se pode dizer, né? Mas todos, invariavelmente, têm um denominador em comum, que é o quê? O bem de Botucatu. Esse bem que você quer, Fernando, através desses microfones, do Renato, de mim, e também daqui, das pessoas que vão participar. Porque todo mundo, de alguma forma, né, por vias muitas vezes diferentes, mas todos querem efetivamente que a cidade continue a crescer, continue a ser próspera, que as pessoas possam, né, ter um lugar agradável para morar. Então, parabéns aí a todos. A Justiça Eleitoral ela tem sempre como propósito ser o mais transparente possível. Eu falo aqui pela nossa jurisdição, né?
entregando todos os materiais, entregando todas as informações necessárias para que as pessoas possam visualizar, apurar, acompanhar, fiscalizar, né? Essa é a nossa ideia, essa é a nossa proposta. E para que a gente possa consolidar a democracia, isso a gente só vai ter uma democracia plena quando a gente continuar tendo uma imprensa livre, com microfones abertos, para falar o que pensa, o que acha, para se posicionar. E parabéns, né, pelo trabalho de esclarecer os eleitores, né, para que eles possam tomar as decisões sempre as mais acertadas possíveis. Porque 2024 está aí e a gente vai escolher, né, quem serão os próximos prefeito e vice e os 11 vereadores. Então, parabéns aí pelo formato, eu achei incrível, genial aqui. Inclusive, ali fico me olhando ali na tela, né, de vez em quando, uma plateia aqui, mas achei incrível, está de parabéns, por que seja próspero e que a gente possa, mais próximo aí da eleição, e sempre vou estar à disposição, vir aqui outras vezes, tá bom? Perfeito. Obrigadão. São 9h21, então a gente vai encerrando aqui mais uma edição do Conexão Alfa. Mais não, né? A primeira edição do Conexão Alfa. Agradeço ao Renato Serra comigo aqui, agradeço o pessoal, o público que veio aqui, honrar aqui a participação de cada um de nós aqui. A gente está vendo aqui direita, esquerda, pensa de um jeito, pensa de outro, é isso que faz a boa política, né? Como eu comentei no começo aqui do nosso programa. Queria agradecer também a nossa diretora Júlia, aqui com a gente, que fez aí os cortes de câmera na data de hoje. Queria agradecer ao Regis aí registrando tudo com foto e vídeo aqui com a gente também. E desejar uma boa noite aí para você que nos acompanha aí pelas redes sociais e também pela TV Alfa, canal 8 da NET Claro Botucatu. Um forte abraço, até semana que vem com mais uma edição do Conexão Alfa.